Então, a informação que a gente vai usar é a informação do Smiley. Você vai copiar o Canonical Smileys, lá do PubChem da cafeína, né? Lá, cafeína. E aí você vai utilizar uma plataforma que é muito simples de utilizar, que é o Osiris Data Warrior, que é, conseguem ver? O Osiris Data Warrior é a extensão do Osiris. O Osiris é essa plataformazinha aqui que você pode desenhar a molécula. Então, se eu colar aqui, a molécula aqui, ele vai converter. Cadê? Ah, não, aqui. Aí eu posso utilizar essa plataforma aqui, colar o Smiley na plataforma. Aí vocês observam, né, que quando eu colo o Smiley, ele já converte a estrutura, ele já abre a segunda coluna com smileys. E aí ele mostra outras abas, ele mostra a estrutura, ele mostra a molécula 2D, ele mostra a molécula 3D. Aqui, do lado, você tem outras informações com relação à molécula que você pode utilizar, procurando fragmentos similares também, para você avaliar a similaridade e clusterizar as moléculas. Se você estiver usando lá 1000 moléculas, você pode clusterizar elas em grupos parecidos, e geralmente as mesmas classes ou classes similares vão estar dentro do mesmo grupo. Mas vamos para as informações mais básicas, porque a gente tem muito tempo. Eu vou fechar essas abas de 3D, de 2D e da molécula, porque o objetivo é a gente fazer a avaliação da toxicidade, né? Então, a gente tem duas opções. Então, a molécula já está aqui, o Smiley. Você pode vir em macro, run macro, calcular propriedades. Aí, quando você clica, o Osiris dá para você as propriedades básicas relacionadas à regra de Lipsky, regra dos 5 de Lipsky, que envolve log de P, envolve aceptor, doador de hidrogênios. E tem outros parâmetros de Lipsky que não estão aqui, que você pode selecionar. E ele gera para você também características, mutagenicidade, se sua molécula é mutagênica, potencial mutagênico, tumorogênico, reprodutivo, baseado na similaridade de um banco de dados da química Aldrich, de moléculas que já são conhecidas como mutagênicas, tumorogênicas, irritantes e que agem no sistema reprodutivo. Ele gera também dois parâmetros importantes para a avaliação de drogas, novas drogas, que é o drug likeness ou drug likeness, que é o quanto a sua droga é similar a uma droga conhecida no mercado. E gera o drug score, que é quanto a sua droga é nova, o quanto ela é diferente e inovadora. Então, a porcentagem, por exemplo, a gente faz um cálculo, multiplica por 100 aqui, então essa molécula que tinha uma porcentagem de 20%, em torno de 20% de se transformar em um fármaco. Já o drug likeness mostra se ela é similar ou não a uma molécula já conhecida. Então, essa primeira opção, você já caracteriza aquilo que já está aqui, ó. Run macro, calcular propriedades. Se ele já dá o que é pré-estabelecido. Mas eu posso calcular também através do chemistry. Chemistry, eu posso usar aqui, ó, from chemical reaction, ou não, chemical structure, calcular propriedades. Então, chemistry, from chemical structure, calcular propriedades. Quando eu clico, ele vai abrir uma aba e eu vou selecionar o que é que eu quero estudar dessa molécula, ou das moléculas, do grupo de moléculas que eu estou estudando. Por exemplo, aqui, ó, peso total em grama por mol, a abundância natural dessa molécula, a average, eu acho que é média, né? Média do peso da molécula, se a massa monoisotópica da molécula, geralmente a galera que estuda espectro de massa, geralmente pode colocar esses dados também, mas os dados mais importantes, ó, log de P, lipossolubilidade, log de S, solubilidade em água, que é importantíssimo, aceptor de hidrogênio, doador de hidrogênio, área de superfície polar, drug likeness, que são os parâmetros mais importantes. Eu vou na de toxicidade, seleciono geralmente mutagênico, tumorogênico, reprodutivo, irritante,
Tem outros parâmetros relacionados, flexibilidade da molécula, características da molécula, lipofilicidade, eficiência na ligação. Eu posso usar também os parâmetros de peso da molécula relacionado à constante de inibição ou o IC50. Isso a gente pode deixar isso para depois. Quantidade, eu posso usar esses parâmetros ligados à parte química mesmo. Desses parâmetros químicos relacionados com a regra de Lipsky, a gente marca apenas a contagem de ligações rotáveis, para saber se a molécula é flexível ou não, se ela é rígida ou se ela é flexível. Você vê que tem outros tantos parâmetros, eletronegatividade, hidrogênios, ligados a carbonos ou não, metais, funcionais, se eu quiser estudar algum grupo funcional também, e ionização, que geralmente não aparece disponível. E aí, já selecionei o que eu queria, eu vou lá e dou OK. Aí vocês vão observar que eu gerei outra planilha. Então, eu posso gerar a mesma planilha de duas formas. Aí, a regra de Lipsky, eu tenho log de P, log de S, você vê que ele já chamou de log de P2, log de S2, aceptou 2. A ligação rotável eu vou trazer para cá, porque é um parâmetro de Lipsky importante. O Lipsky é log de P, aceptor, doador, área de superfície total e ligações rotáveis. São essas 5 regras. Aí ele dá o drug likeness e as características. Você vê que a cafeína tem potencial mutagênico, tumorogênico, irritante. Claro que isso é uma predição. Reprodutivo e irritante. E o drug score, ele calcula também, que é o parâmetro da porcentagem dela se transformar numa droga. No caso, a cafeína é uma droga, uma molécula natural. Se eu tiver análogos à cafeína, então esse drug score aqui, ele vai dar o quê? Diferente. Se eu for modificando a estrutura química dela e fizer essa mesma caracterização que a gente fez aqui, ela vai dar diferente. O Osiris original é essa molécula aqui, como é que se diz? Esse programinha é bem simples de instalar. Então, esse é o Osiris original. Então, observe que no Osiris original, a gente pode pegar e o Smile colar aqui na área de trabalho dele, ele já converte a molécula, e aí a gente pode observar as características, o mutagênico, tumorogênico. Se eu quiser, por exemplo, apagar essa ligação dupla, olha como mexe com a molécula, ó. Isso que é o mais interessante. Então, mostra que as ligações duplas da cafeína são responsáveis por esse processo aqui, ó. Se eu pegar essa ligação e colocar ela aqui, ó, a ligação, e colocar um oxigênio nela, entendeu? Isso vai automaticamente já mudando a característica da droga. Então, quer dizer que a ligação dupla na cafeína é responsável, ó, você vê que mudou, ó, em verde, é responsável pela característica, ó, reduziu a lipossolubilidade, a lipossolubilidade, aumentou a solubilidade dela em água, o peso molecular dela diminuiu, a área de superfície polar dela diminuiu, o drug likeness dela reduziu, então ela está mais diferente da cafeína, que é a molécula original, e o drug score dela está mais próximo de 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais parecida com a molécula conhecida, que no caso é a cafeína. Vou apagar essa outra estrutura, né? Você vê que já aproximou aqui o drug score dela, 0,98, ela fica ainda mais distinta em relação à molécula, né, conhecida. O núcleo básico da cafeína é esse, né? Aí eu posso apagar outras ligações e isso automaticamente já vai modificando, né? Você vê que a ligação dupla, aqui, por exemplo, né? Você botar aqui e botar um oxigênio, no caso aqui, é inviável fazer, né? Não, o que eu fiz aqui, errado. Essa ligação não é permitida aqui. Mas se você adicionar a ligação dupla nessa posição e nessa outra posição aqui, são as duas características, principalmente na primeira, uma característica química que mostra que a toxicidade dessa droga. Então, você pode brincar com a molécula aqui para saber o que é tóxico da molécula, tirando e adicionando. Então, se você quiser adicionar metais, se você quiser adicionar grupos
com mais eletronegatividade, carbonos, hidrogênio, modificar a molécula, desenhar os seus análogos aqui da molécula que você estudou, você pode avaliar em tempo real aqui as características. Enquanto aqui no Osiris, no Data Warrior, que é uma extensão do Osiris, você pode fazer essa avaliação dessas duas formas que eu mostrei para vocês. Beleza? Mas rapidamente, assim... Todo mundo escutando? Ok, velho. Beleza. Beleza, foi rapidinho aí. Aí depois eu mostro outras funcionalidades que esses programinhas têm, entendeu? E eu posso só mostrar rapidinho só o outro programa de toxicidade, só mostrar a página dele que vocês podem Pode. acessar. Vai lá, pode mostrar. Aqui eu inclusive, já fiz a predição da cafeína, aqui nesse programa chamado PKCSM, né? É um programa em parceria com instituições brasileiras e instituições estrangeiras. Ele avança muito mais em relação aos outros. Você pode avaliar todo o perfil farmacocinético, ó, absorção, avaliar a distribuição, avaliar o metabolismo, está em verdinho aqui, avaliar a excreção, e ele dá outros parâmetros toxicológicos que avança em relação ao Osiris. Desde testes de EMS, que avalia a genotoxicidade, né? A concentração de DL50, concentração crônica, concentração aguda, se sensibiliza a pele, se você quiser fazer um creme, um gel dessa substância, colocar sobre a pele, se tem sensibilidade, e teste de toxicidade, por exemplo, em outros organismos, para ver se sua molécula tem sensibilidade, por exemplo, para bactérias, e tem um potencial citotóxico, né? Então, esses parâmetros, você vê que o programa também mostra os parâmetros de Limpsky aqui, ó, do ladinho, sem precisar a gente calcular naquele outro lá, ele já mostra esses parâmetros, né, mas se for para uma quantidade grande de moléculas, talvez a gente não consiga ver isso aqui, a gente realmente faz uma molécula por vez, nessa caracterização, usando o Smiley, né, deixa eu só voltar aqui para finalizar, na área de trabalho dele aqui, colei o Smiley da cafeína, aqui tem embaixo o exemplozinho do Smiley, né, aqui ele mostra os passos, né, eu posso escolher cada bloco desse separado, se eu quiser analisar cada um separado, eu posso clicar aqui em Add Match, ele me dá todas aquelas características de uma vez só, né? O Instituto René Rachot de Minas, Melbourne e Cambridge, é a parceria, né, entre as três instituições que criaram esse programinha que eu acho bem prático, né, para avaliar a toxicidade e farmacocinética.